Queridos irmãos equipistas, seguimos com a pílula de Caffarel por uma espiritualidade do cristão casado. A necessidade de uma espiritualidade do cristão casado. Portanto, uma só santidade a qual todos são chamados e da qual se deve dizer aos cristãos que são feitos para ela. Mas espiritualidades, ou seja, caminhos para atingir essa santidade, que tem de específico? O que caracteriza estes diversos caminhos? Primeiro, como sugere o padre Congar, o estado de vida. É bem evidente a doutrina cristã que é a mesma para todos. Não pode ser vivida da mesma maneira por um monge, por uma religiosa que ensina, por um membro de um instituto secular, por um homem ou uma mulher casados. Podemos, desde já, definir uma espiritualidade particular para cada um desses estados. O que especifica igualmente as espiritualidades são as grandes orientações dadas pelos fundadores das diferentes ordens. O louvor de um lado, a reparação de outro, ou ainda a tônica colocada na pobreza. Aspectos diversos que apresentam na igreja santos com fisionomias extraordinariamente variadas. Dois cristãos medíocres assemelham-se, enquanto que dois santos são sempre muito diferentes, embora habilitados os dois por uma caridade heróica. Tipos de santidade variados, caminhos variados, tudo isso para realizar esta única santidade e oferecer à nossa admiração uma face múltipla de Cristo, que permanece contudo mesmo, a única face de Cristo. Então vamos lá. Em que consiste a espiritualidade do cristão casado? Poder-se-ia dir-se-á talvez um dia, que há espiritualidades do cristão casado. De resto, atualmente, não se vêem tipos de casais diferentes? Seria interessante e instrutivo possuir uma série de estudos sobre os casais, ligando-se pelas ordens terceiras ou outro vínculo às grandes ordens religiosas. Mas deixemos isto. Não é o nosso assunto. Tentemos apenas ver o que vale para todos os casais. Atenção, não é plágio. Em primeiro lugar, em poucas palavras, o que não é a espiritualidade do cristão casado? Não é um plágio da espiritualidade monástica. Fiquei com uma consciência aguda disso no dia em que, após uma conferência, se me dirigiu uma mulher de certa idade, muito entusiasta, que me disse que a tinha profundamente interessado. Incomodado por tal demonstração, disse-lhe: "Mas, minha senhora, por que essas felicitações inesperadas?" "Eu vou dizer-lhe tudo, senhor padre. Preparo-me para ouvir uma confidência que parecia ter alguma dificuldade em sair. O senhor sabe, o coronel era assim que ela designava o seu marido. Só havia um coronel no mundo. Quando casamos, evidentemente, nessa altura, era apenas um pequeno tenente, mas já era profundamente cristão. Era mesmo oblato de... esqueci-me de que abadia. Tinha um grande sentido da abnegação e da penitência. E mesmo, senhor padre, posso dizer-lhe que ele usava um cilício, mas acrescentaria que era eu que sofria com isso. Compreendi, então, por que me felicitava tão calorosamente de preconizar uma espiritualidade conjugal, para que os maridos aprendam que não lhe é recomendado usar um cilício se é a sua mulher que se quer mortificar. Portanto, o primeiro conceito a eliminar: uma espiritualidade conjugal, puro plágio da vida religiosa. Para meditar, queridos irmãos,
Qual a espiritualidade? Qual o caminho escolho para conquistar a santidade? Como fazer isso em casal? Uma boa reflexão e peço a divulgação dessa pílula. Forte abraço.